Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos conversar sobre o melhor horário para se operar no Forex. E nós vamos fazer uma análise empírica de por que esse horário é melhor ou aquele é pior, enfim. Vamos lá? Tentar fazer isso de uma forma um pouco mais científica, em vez de ser só no achismo. Bom, todo mundo sabe, né, assim, que já estudou um pouquinho, já está careca de saber, ou cansado de ouvir falar que o trader comum ou o trader médio, ele perde dinheiro. Uns falam de 80%, 90% dos traders, enfim, o fato é que a maioria dos traders iniciantes ou pequenos traders perdem dinheiro. E por que eles perdem dinheiro? A experiência, os dados dizem que eles perdem o dinheiro principalmente por causa de três motivos. Um é por uma falha na gestão financeira e por não usarem ratios de risco-recompensa bons em suas operações. Ou seja, quando eles perdem dinheiro, eles perdem muito e quando ganham, ganham pouco nas trades, né? Um segundo motivo é um uso de alavancagem excessivo, ou excessiva alavancagem, né? E por fim, um dos motivos que eles perdem dinheiro é que eles escolhem condições de mercado que não são boas para as técnicas ou para as estratégias que ele tem. E hoje nós vamos falar sobre esse terceiro item aqui, que é sobre as condições de mercado boas para estratégias e quando os traders ganham ou perdem dinheiro. Esses outros fatores que estão bem ligados à gestão de risco e gestão de capital, que é o 1 e o 2, nós já falamos um pouquinho em outros vídeos e vou fazer um vídeo específico para cada um. Então vamos lá. Existe um melhor horário para se operar? Você já pensou nisso? Que horário que seria na sua cabeça? Por quê? Então, antes de responder isso, vamos conversar sobre o porquê que existe diferença entre os horários de operação. Aqui é um gráficozinho que tem até lá no nosso site, no forexsocial.com, nas horas de mercado, que chama ferramenta. Você tem essa ferramenta aqui lá, que te mostra quando que cada bolsa, cada mercado está aberto. Então, quando é 6h50 aqui no Brasil, no GMT-3, né, que é o horário que a gente está aqui, a única bolsa que está aberta é a da Austrália, das quatro grandes, né? Digamos assim. É o mercado, isso aqui é chamado de seção asiática, quando está Austrália e Japão aberto, outras Singapura, China, enfim. Essa metade de cá é a seção asiática. E a metade de cá é a seção ocidental, digamos assim. Enfim, isso aqui mostra os horários que estão abertos em cada mercado. Então tem esse horário aqui, por exemplo, que você tem esses dois mercados abertos, não só de bolsas, mas é o horário que estão as empresas abertas fazendo comércio, os bancos desses países comprando e vendendo moeda, certo? E vale destacar que tem alguns horários que elas se sobrepõem. Tem épocas do ano que até Tóquio e Londres estão mais próximos aqui um do outro. Eles se sobrepõem um pouquinho também, mas tem questão de horário de verão que muda um pouquinho, mas enfim, isso aqui é a carona de como que funciona. E tem esse horário aqui que também costuma ter um volume maior, porque a maioria do dinheiro do Forex gira em Londres e em Nova York. Nós vamos ver mais um pouquinho disso. Então, o que é dito comumente por aí? Que o melhor horário para se operar é um horário em que se tem um maior volume e maior liquidez. As duas coisas estão ligadas, né? Quando você tem um maior volume de operações, mais gente disposta a operar, você tem mais liquidez, tem mais gente disposta a comprar e vender. Isso que é liquidez no mercado, né? Um produto, uma coisa que tem mais liquidez é que você encontra gente querendo comprar ela todo o tempo e vender. É um mercado pujante, digamos assim. E diz também que é melhor você operar no horário que os pares eles estão variando mais, que é justamente esse horário
que tem mais liquidez. Tendo isso em vista, e se você for partir desse pressuposto, qual que é o melhor horário para se operar? Aqui tem aquele mesmo gráfico, e aqui eu estou mostrando um horário de maior atividade. No mercado de Forex não existe um dado de volume, igual você tem de ações, um volume exato de negociação de uma ação na bolsa, porque o Forex ele é um mercado majoritariamente intrabancos, ou interbank, né? no inglês, ou intrabank, enfim. Tem até vídeo nosso falando sobre isso, depois você pode procurar no nosso canal um vídeo falando que os bancos é que mandam no Forex. Mas enfim, o que importa pra gente aqui, olha só, a gente não tem volume, mas a gente tem esses gráficos que mostram a quantidade de trades que são feitas. Esse gráfico aqui ele é até fornecido gratuitamente por uma corretora americana muito, muito forte que chamou Anda, tá? E aqui a gente pode ver que é justamente o horário que tem essa maior volume, é justamente esse horário aqui, ó, que é a última hora de Tóquio, desculpa, 1 hora antes de Londres abrir e 1 hora depois que Londres fecha. E o maior volume de todos é justamente quando você tem essa sobreposição ou um overlap aqui de Londres e Nova York. Então, pelo que a gente ouve mais por aí, esse seria o melhor horário para se operar. Se você já está um tempinho no mercado, você sabe que se você abre uma trade aqui e está esperando um movimento do mercado, provavelmente o mercado vai mover pouco, especialmente se você está operando moedas desse núcleo aqui. Então, se você abre uma trade aqui de USD CAD, de dólar americano e dólar canadense, a tendência é que realmente o par movimente pouco. Ou se você está operando dólar libra, né, ou euro dólar, enfim, esses horários você vai diminuindo a volatilidade, porque você diminui você diminui o volume. Às vezes você tem até uma volatilidade, justamente porque tem pouco volume, você tem picos no preço, mas a tendência é que depois desse pico ele volte para o mesmo lugar que ele estava, nesses horários de pouco volume, de pouca liquidez. Baseado nisso, a gente pode concluir então que a pessoa deve operar apenas nessa sobreposição de Londres e Nova York? Será que está certo isso? Bem, esse ano saiu um estudo que tem um pessoal do DailyFX, eu coloquei aqui embaixo o nome do site, se você quiser procurar lá, em inglês. Esse pessoal desse blog, eles têm acesso a todos os dados de operações de uma corretora, que é uma das maiores do mundo, que é essa FXCM, e eles soltam algumas análises baseadas nesses dados. Então, eles fizeram uma análise, um estudo com 24 milhões de operações desses usuários. E o que esse estudo fez? Ele mostra que a performance ela pode realmente variar em função do horário. E eles repararam também que muitas estratégias falham porque o trader ignora a condição do mercado. Ele ignora se é um momento de maior liquidez ou de menor liquidez, enfim. E eles perceberam também que o uso da sazonalidade aqui é um termo que quer dizer mudança temporal. Por exemplo, a gente pode uma fruta sazonal é uma fruta que ela aparece ou ela só tem em algumas partes do ano, né? Que em Minas a gente tem a famosa jabuticaba, que é sazonal, que geralmente é perto de outubro. Então, é só num período. Então, o uso de sazonalidade do intraday pode oferecer um impacto na performance. Então, essa sazonalidade do intraday seria essa variação que você tem ao longo do dia, essa variação de volume ao longo do dia pode oferecer um impacto na performance de um trader. Foi isso que eles concluíram. Como que foi essa análise feita pelos autores? O que eles perceberam com essa análise?
olha que legal esse gráfico aqui, é um gráfico de probabilidade de lucro pela hora do dia, no caso aqui que a operação foi aberta, tá? Vamos com calma aqui, tem muita informação nesse gráfico aqui, então eu vou repassar aqui para você entender, ó. Aqui é a hora do dia que a operação foi aberta, segundo o horário de Nova York, certo? Então, o horário de Nova York agora está 1 hora de diferença daqui. Então, quando é 4 horas da manhã aqui, é 3 horas da manhã lá. Certo? E aqui está o fator de vitórias. Então eu vou pegar um ponto específico aqui, ó. Nesse horário, e aqui estão os pares. Então se você pega o par, vamos pegar aqui o que é mais operado, euro-dólar. Quando uma operação ela é aberta às 7 horas da manhã de Nova York, menos de 50% delas são fechadas com lucro. Tá? Aqui você podia pensar, ah não, é óbvio, aqui esse período tem mais operação, então aqui tem mais vitória, mas não, esse aqui é um fator, tá? Então, assim, das operações que foram abertas nesse horário, X% ou 52% fechou no lucro, tá? Esse quadrado amarelo aqui é exatamente, eu destaquei esse horário aqui, tá? Que é esse horário de maior intensidade, maior quantidade de trades e maior volume. Então, olha que interessante. O que ele está mostrando aqui? Está vendo? Para poder ficar mais claro, vamos aprofundar em uma moeda aqui só, que seria, por exemplo, o pound dólar, tá? É aqui, ó, que está em azul nessa aqui. Tá vendo? Tô olhando azul? É esse gráfico aqui, tá? Vamos pegar uma moeda só aqui para poder ficar mais fácil da gente analisar. Olha o que esse gráfico aqui está falando. Que as operações abertas no começo daquele período aqui, elas têm um fator de vitória menor do que as que são fechadas aqui. Ou seja, ele está contradizendo um pouco justamente aquela dito lá do começo, aquela frase que fala que o melhor horário para os traders operarem é nesse horário de maior volume. Porque a gente vê aqui que, por exemplo, ó, esse horário aqui é um horário que os traders têm bastante sucesso. É um horário lá entre 6 da noite e 20 da noite lá em Nova York. Ou seja, entre nossas 5 e 7 da noite. Seria um horário que os traders lá têm um bom sucesso. Além de 3 horas da tarde lá em Nova York. Que seria 2 horas da tarde aqui. Né? Ficou claro? E olha só, eu vou passar o gráfico aqui. Esse gráfico, lá no início a gente tinha falado de volume, né? Esse gráfico aqui não é de volume, é um gráfico que mostra a variação de preço em pips por hora. Então aqui, ó, uma média de 2005 a 2015, tá? Então, geralmente, às 4 horas da manhã em Nova York, o preço varia um pouquinho mais de 20 pips. Aqui ele varia 15 pips. Mas olha só, vou voltar no gráfico para você ver como é que tem uma relação inversa. Olha aqui, ó. No período que você tem a menor... que você vê que a menor rentabilidade é de 4 da manhã às 8 da manhã, é justamente o período entre as 4 e as 8, é um período que você tem um maior volume. Desculpa, uma maior variação no preço.
certo? Ó, então, 10 horas lá, quando você tem o ápice da variação no preço, algumas trades começam a fechar em vitória, já passa a maioria de vitória, mas a conclusão aqui que o melhor horário para se operar esse par é entre, eu diria, né, que a conclusão é entre 11 horas de Nova York até as 14. Mas aqui, seguindo uma estratégia, né, nós vamos tentar mostrar o que o pessoal do DailyFX, daquele artigo, concluiu. Então vou voltar aqui só para você dar mais uma olhada no gráfico, para a gente olhar aqui. Olha só, o euro-dólar, que é esse aqui, ó, meio amarelo, esverdeado. Olha aqui, ele é parecido com o pound, ó. Mas olha aqui, um horário de 7 da manhã de Nova York até as 10 da manhã de Nova York, que é justamente um horário mais pujante, digamos assim, que é quando está Nova York e Londres aberto junto, é um horário que tem menos vitórias dos traders. E esse aqui é o par mais operado, né? Tipo, praticamente 60% de todas as trades no Forex são no euro-dólar. Fechando a janela aqui. Ficou claro isso? Então, tem uma correlação entre um horário que tem uma correlação negativa. Quando tem uma volatilidade maior, ou o preço está variando mais, os traders, a maioria dos traders, o trader comum, digamos assim, ele tá tendo menos trades de sucesso, menos trades fechando no lucro. E essa é a conclusão deles lá, a primeira conclusão deles no artigo, que traders ganham menos dinheiro durante o período de maior volatilidade. Por quê? A análise que eles fazem é a seguinte: os dados em relação ao comportamento real dos traders indicam que a maioria tende a seguir uma estratégia simples. Esses traders operam canais horizontais, que eles chamam de range trading, ou um range é isso aqui, né, que está aqui embaixo, ó. É uma variação, assim, uma faixa, digamos assim. Então, podemos dizer que, de maneira geral, o que os traders comuns, ou os retail traders, digamos assim, esses traders do varejo, um trader como eu, você, que a gente pode falar que são traders pequenos, eles costumam fazer, é tentar comprar no suporte e vender na resistência. Conseguir pegar esses movimentos, então eles conseguem identificar suportes e resistências e tentam, chegou no suporte, eu compro, chegou na resistência, eu vendo, chegou no suporte, eu compro. De acordo com os autores desse artigo, esse é o comportamento do trader padrão. E para essa estratégia funcionar, o que tem que acontecer? O mercado ele tem que estar operando dentro de um range. Se o preço estiver vindo aqui, subindo, aí não respeita essa resistência, aí desce aqui, faz assim, depois desce aqui embaixo e não respeita esse suporte. Se o preço não estiver respeitando esse range, essa variação constante de preço, essa estratégia comum não funciona. E é justamente por isso que eles acham que essas estratégias mais comuns, essa estratégia simples desse trader padrão, ela funciona melhor nas sessões asiáticas, que é aquele horário que o mercado está mais quieto, digamos assim. Então, eles pegaram aqueles dados e fizeram um backtest usando a plataforma da FXCM, usando uma estratégia simples de RSI. Se você está acompanhando o nosso canal, você já sabe o que é o RSI. É um indicador do tipo oscilador que te mostra níveis de sobrepreço e subpreço, ou de overbought e oversold. Te mostra quando um preço está muito alto ou muito baixo, digamos assim.
E ele tem lá o número 30 e 70. Quando o preço está abaixo do 30, ele está oversold. Quando o preço está acima de 70, ele está overbought. Você lembra disso? Se você não lembra exatamente, você pode assistir lá o nosso vídeo sobre RSI, tá? Mas enfim, aqui ó, eles fizeram um backtest com uma estratégia simples de abril de 2014 a março de 2015, mas na verdade até abril de 2015, né? Durante um ano, fazendo uma estratégia simples do RSI. Quando ele cruzava para cima o nível de 30, compra. Quando o RSI cruza para baixo de 70, vende-se. Tá? Vale lembrar que isso é uma estratégia usando os gráficos de 15 minutos, que esse é outro dado legal que eles mostram, que a maioria dos traders comuns operam no gráfico de 15 minutos. Isso mostra como o trader mediano, o trader comum, ele também ele é uma pessoa que de vez em quando ele está buscando resultados rápidos, né? Nesse gráfico de 15 minutos, que alguns chamam de M15, né? Enfim, olha aqui o resultado da estratégia. Isso aqui seria uma curva do capital, da equity, né? Olha só o que iria acontecer usando essa estratégia simples no pound dólar ou libra dólar. Porque essa estratégia simples aqui de comprar quando sobe do 30 e vender quando ele passa para baixo de 70 é justamente uma estratégia de range, de quando o preço está andando de lado e não de quando o preço está numa tendência. Agora olha que interessante, se você pegar essa mesma estratégia e filtrar, tá? Essa estratégia sendo executada por um robô, não é? Ou na verdade para um período anterior, num backtest. Se você filtrar essa mesma estratégia no horário de 2 horas da tarde de Nova York até 6 da manhã de Nova York, que seria aqui de 15 horas da tarde, nossa, né? Desculpa, 3 horas da tarde até as 7 da manhã em Brasília, olha o resultado da estratégia aqui no laranja. A estratégia conseguiria até ter lucro, especialmente a partir de novembro de 2014 aqui, né? O que esse gráfico aqui está sugerindo? Esse filtro está sugerindo que durante esse horário do mercado asiático, que seria justamente quando a bolsa de Nova York, de Londres já fechou, de Nova York já está indo para fechar, até antes de Londres abrir, você tem essa estratégia, que é uma estratégia para range, ela funcionaria. Tá ficando claro? Estou continuando aqui. E outros pares, que aqui nós estamos falando do pound dólar, né? Eles fizeram o mesmo teste usando o dólar e ien. Só que não funcionou da mesma forma que funcionou. Por quê? Justamente porque a variação do dólar e ien durante a sessão asiática, ele varia mais, ele não fica tão parado, digamos assim, como o euro-dólar fica, o pound-dólar fica. Ou o dólar canadense. Aqui, ó, isso aqui é uma média de variação de preço do dólar ien. Você vê aqui, ó, lá, 8 horas da noite lá nos Estados Unidos, você tem uma variação no Japão, ele não fica tão parado em relação a pips. Não é aqui, ó. Aqui é 10, né? Tá escondido aqui o 1, é porque eu coloquei uma legenda por cima aqui em português, estava em inglês, mas enfim. Deu para ficar claro, né? No horário do Japão, o preço não varia tanto. Aliás, desculpa, no horário do Japão, a moeda dólar americano e dólar japonês, ela varia mais do que o pound. Eu vou voltar lá no pound para você ver, olha aqui, ó. Repara isso aqui, 20 horas em Nova York. Olha o tanto que está variando aqui. Se a gente for lá para 20 horas em Nova York, aqui, ó. Ele sobe, mas não tanto, igual você tem aqui no dólar japonês, tá vendo? Enfim, tentando concluir um pouco aqui. Qual estratégia é melhor usar, então?
Os autores do artigo eles concluem o seguinte: o horário escolhido para se operar pode impactar nos resultados, como eles mostram, né? Ali tem uma clara diferença. E eles falam também que os dados sugerem que operar pares europeus no horário menos volátil, que seria justamente nesse horário aqui, de 2 da tarde até as 6 da manhã de Nova York, ou de 3 da tarde do Brasil às 7 da manhã no Brasil, você pode ser efetivo se você usar uma estratégia de range. Tá? Então, recapitulando, os dados sugerem que operar pares europeus, ou seja, dólar, libra, euro, dólar, né, esses pares assim, ou até o dólar canadense, num horário de menos volatilidade do mercado, ou menos variação de preço, usando as estratégias de range, pode ser mais efetivo do que se você tentar usar num horário que as pessoas estão mais acostumadas de maior variação de preço. Especialmente aqui, se você é um trader que opera no gráfico de 15 minutos. Né? Isso está subentendido aqui. E quais são as nossas conclusões, nossas do Forex Social ao ler esse artigo? Primeiro é que estratégias do tipo de breakout, que são estratégias que querem justamente buscar quando o preço está saindo do range, saindo daquele canal horizontal, elas podem ser mais efetivas no horário de maior volume do que as estratégias de range. Então, nesse horário que o preço está variando, é preferível você tentar buscar esse grande movimento, ou essa hora que o preço vai furar o suporte e vai embora, ou furar uma resistência e vai embora, do que ficar sempre acreditando que o preço vai bater na resistência e voltar, ou bater no suporte e vai voltar. Você pode tentar pensar em usar estratégias que levem esse break do canal horizontal, esse rompimento do canal horizontal em consideração, né? Nós sugerimos também que antes de você adotar uma estratégia, analise, eu escrevi análise aqui, desculpa, escrevi errado, né? Mas analise qual a performance dessa estratégia em diferentes time frames. Então, você fez uma estratégia e ela está funcionando bem à noite. Antes de você começar a operar ela durante o dia, analise, faça um backtest para ver se ela é boa nesse horário de Londres também, enfim. E outra conclusão nossa é que o trader que opera gráficos maiores, ou seja, gráficos que cada velas é 4 horas ou mais. Gente, eu vi que tem outra erro de português aqui, peço desculpa mais uma vez, tá? Acho que foi ansiedade para gravar o vídeo rápido e não revisei, né? Mas aqui trades que operam, né, gráficos maiores de 4 horas ou gráfico de 1 hora, que cada barrinha é 1 hora, esses trades estão menos sujeitos a sofrer tanto com essa sazonalidade do intraday. Porque quando alguém abre uma operação usando o gráfico de um dia, você está esperando no mínimo mais um dia para você poder ter um lucro, né? De um modo geral, você um gráfico de 4 horas, mais 3 barrinhas ali, que daria, por exemplo, 12 horas, que você pega diferentes sessões, você pega a sessão asiática e ocidental, né? Eu diria até que é uma conclusão que talvez valha a pena você pensar em operar gráficos maiores, para você não ficar tão sujeito a essa sazonalidade do horário, ter que operar no horário X ou Y, né? Bom, foi isso. Espero que você possa tirar suas próprias conclusões, que esses dados que a gente trouxe sejam interessantes para você, seja o gráfico de horário, o gráfico mostrando a sazonalidade do mercado. Agradeço você por assistir esse vídeo. Não deixe de acessar o nosso site, que lá tem várias ferramentas, inclusive aquela ferramentinha que mostra qual horário cada mercado está aberto. Você está querendo... Agora tem qual horário? Tem Londres. Não, Londres já fechou. Nova York e Londres aberto. Enfim, entra lá no nosso site, que você tem lá uma ferramenta com as horas do mercado e muitas outras ferramentas para trader. Obrigado, muito sucesso para você e até a próxima.